A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós iremos falar sobre tribulação. Quem nunca, hein? O significado da palavra tribulação é infelicidade, aflição, perseguição, desassossego e angústia. O capítulo 5, aos Romanos, Paulo começa falando sobre a alegria daqueles que servem a Cristo, daqueles que foram salvos através da sua morte e a ressurreição. E ele diz o seguinte: mas nem só nisso nos alegramos, e sim também na tribulação ou nas tribulações. Porque a tribulação, lá no versículo 3 e 4 vai dizer, a tribulação, ela gera paciência ou perseverança. E a perseverança, ela gera experiência, ou seja, mudança de caráter. E a experiência, ela vai gerar esperança, que é nisso que nós nos alegramos, nesta esperança, pois estamos tendo a esperança que um dia o Senhor vem nos buscar e nos tirar dessas tribulações, das tribulações deste mundo. Mas aí alguém pode perguntar, o que Paulo quer dizer com isso, né? Será que Paulo está dizendo que é para na hora em que estivermos passando por sofrimentos, por tristezas, por amarguras da vida, é para a gente ficar pulando de alegria, se alegrando, dando risada? Não, meus queridos, não é isso. O que Paulo aqui está querendo dizer é que nós, mesmo nas angústias desta vida e mesmo nas perseguições, que era o que estava acontecendo no momento, deveríamos guardar com paciência e perseverar na esperança de que o nosso Deus, ele está conosco e ele não vai nos desamparar. Porque Deus, Jesus Cristo, é quem é a nossa esperança. Lá no capítulo 1 de 1 Samuel, e o seu versículo 15, nos deparamos com uma declaração. Ana se declara ser uma mulher atribulada de espírito. A tribulação é aquela situação que nos causa dores, tristeza, desespero, amargura. Tudo isso a nossa Ana estava passando naquele momento. Ana, ela estava enfrentando um conflito familiar. E este conflito estava gerando em Ana uma profunda tristeza. O versículo 2 vai nos dizer que havia um homem chamado Eucana. Tinha duas mulheres. Uma delas chamava-se Penina. Penina tinha gerado filhos, mas Ana não tinha gerado filhos. Ou seja, ela tinha sido impedida de gerar filhos. E isso, quando acontecia, aquela pessoa tinha sido amaldiçoada por Deus. Mas quando chegamos no versículo 5, descobrimos que foi o próprio Deus quem fechou a madre de Ana. Ou seja, Ana, ela não era amaldiçoada. Deus, ele tinha um propósito no sofrimento de Ana. E é por isso que Paulo diz que a tribulação gera paciência. E nós vamos ver aqui como que essa tribulação gerou paciência em Ana. Então, como eu disse, no versículo 5 vai dizer que Deus, ele fechou a madre de Ana. Quando chegamos no versículo 6, encontramos a rival de Ana, chamada Penina, humilhando-a. Ela provocava e afligia Ana duramente, severamente. E a Bíblia ainda diz que porque Deus tinha cerrado a madre de Ana. Mas olha só como é que Deus trabalha. Vai vendo como é que Deus trabalha. Penina fazia de tudo para irritar Ana. E sim, ela conseguia, pois Ana se afastava das pessoas, do seu marido, no caso,
Ana não comia e só chorava. O marido de Ana tentava até animá-la, declarando a ela todo o seu amor. Mas isso não era o suficiente, pois a tristeza de Ana já havia invadido a sua alma. A tribulação é isso, é quando ela atinge a sua alma, é quando a amargura atinge a sua alma, é quando o desassossego chega na sua vida, é quando as perseguições vêm a toda e lhe atinge. A tribulação é isso. E voltando a Paulo, ele diz que a paciência gera a perseverança. E foi isso que Ana fez. Em nenhum momento, lendo esse capítulo primeiro aqui, onde conta as dores de Ana, nós vamos ver Ana debatendo com a sua rival. Que Ana, ela brigou com a sua rival, ela discutiu, ela bateu boca, não. Em todo momento aqui, nós percebemos, dá a entender que Ana sempre estava em silêncio. E a Bíblia diz que ela se levanta da mesa e vai diretamente para o templo. Naquele silêncio ali, dentro do seu ser, eu acredito que ela estava, eu sei o que eu devo fazer. E eu vou clamar a Deus, porque eu sei que clamando a Deus, Ele vai entrar em providência nesta situação. Ele vai me dar vitória. E foi exatamente assim que aconteceu.
E não é diferente conosco. É essa esperança que nós devemos ter. É essa esperança, é nesta esperança que nós devemos perseverar em clamor, em choro, em rogo, em oração. É nessa esperança que nós devemos nos apegar. E Paulo, meus queridos, ainda vai dizer que a esperança, ela não nos abandona. A esperança que Paulo está falando aqui dá a entender que é o próprio Cristo, Ele quem não nos abandona. Deus está usando essa tribulação para moldar o meu caráter, moldar o teu caráter, para que nós venhamos dar testemunho da glória de Deus, para que nós venhamos dar testemunho do trabalhar de Deus em nossa vida. É para isso que serve a tribulação em nossa vida. E sabemos sim, nós não vamos estar com um sorriso no rosto, mas vamos ter uma convicção de que o Senhor, Ele vai nos alcançar a qualquer momento. Ele vai se lembrar da tua dor, Ele vai se lembrar da tua aflição, Ele vai se lembrar do que você pediu a Ele, e Ele vai ouvir sim, Ele está ouvindo já, aliás, o teu clamor. Tudo que nós pedimos, o Senhor sabe. Tudo que nós, é como Jesus Cristo disse, Deus, Ele sabe antes da gente pedir, Ele já sabe o que estamos necessitando. E eu sei que tem pessoas que vai estar me ouvindo que está passando por fortes tribulação. Mas não temas, tenha esperança, persevera com paciência. Não chuta o pau da barraca. Não deixa para trás aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus, ou seja, não deixa de receber aquilo que Deus proporcionou para você, porque através dessa tribulação Ele tem uma grande bênção para entregar em suas mãos. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia.